Prazer de receber aqui ao vivo conosco Alex Salvaia, CEO da 2e2 Instituto e idealizador também do terceiro Expo ESG Piracicaba. Alex, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Neto? Boa tarde, né? Quase boa noite já. Boa noite, noite, Maria. Bem-vindo. Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez estar falando do nosso trabalho. Obrigado a você. Essa correria, estamos prestes à abertura, mas o Alex fez questão de estar aqui para conversar com você de casa. Alex, estamos agora numa terceira edição. Acho legal te apresentar, né, para a população que nos assiste de Piracicaba e toda a região metropolitana, falar um pouquinho o que é a Expo ESG, para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. Acima de tudo, a Expo ESG é um evento que tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura ESG. Não existe nenhum evento desse porte que tenha essa qualidade de palestrantes que seja de acesso gratuito. É o único do Brasil que tem essa característica e é por intenção mesmo. Nós queremos que as pessoas possam ter acesso. Só para ter ideia, um evento desse em outros lugares varia a inscrição por pessoa de R$1.000 a R$5.000. Puxa. É bem caro e como a maioria das pessoas não tem capacidade, né, de investir um dinheiro desse num evento, nossa idealização foi que, através do patrocínio de empresas que acreditam, né, também no tema, nós conseguimos viabilizar os custos para que as pessoas possam participar gratuitamente, seja presencialmente aqui no evento ou através da transmissão ao vivo pela internet. A abertura agora é dia 30, né? Está em destaque para você. Pode abrir para nós? Está aí. Dia 30 é a abertura e vai até o dia 3. E além disso, Alex, além da gente falar sobre um assunto muito pertinente, e aí a gente falar um pouquinho o que é o ESG, né? ESG no mundo, né? Vocês estão trazendo palestrantes também. Se a gente for pensar, né, no valor agregado, né? Quer dizer, você não tem nem como você disponibilizar uma equipe técnica, por exemplo, da sua empresa, para ir até São Paulo ter uma palestra como essa. Então, vocês estão unindo grandes palestrantes, o assunto mais do que pertinente, na cidade de Piracicaba. Quando você fala que esse tipo de ação ela é única, né? E a gente vê o nosso vice-presidente falando sobre isso, parabenizando, você está fomentando o assunto, Alex, e é muito importante para o país, né? Quer dizer, a oportunidade para os empresários, a indústria ter esse assunto pertinente, mas ao mesmo tempo viabilizando custo. E isso graças realmente aos apoiadores, né? Com certeza. Sem os apoiadores, nós não teríamos realizado, né, nenhuma das edições. E esse ano até nós fizemos uma homenagem para os patrocinadores da primeira edição, porque mais doido do que nós, né, para realizar o evento, foram eles que acreditaram né? em algo que não existia, né? Quando você já tem uma edição feita, fica mais fácil se você demonstrar qual foi a estrutura, né, a natureza do evento, mas o primeiro foi mais desafiador e agora a gente está aí pela terceira edição já, muito mais conhecido nacionalmente, né, com grandes empresas participando. E um detalhe muito interessante, nas duas primeiras edições, nós tivemos que pagar pelo trabalho dos palestrantes. Né? Foi um valor considerável que foi pago para isso. E esse ano, dada a pujança do evento, a repercussão, né, e esse propósito, né, de difundir a cultura ESG, todos os palestrantes não cobraram nenhum real para participação. Então, tinha palestrantes ali com valores bem altos de palestra, né, o que é justo, né, para as pessoas que atuam nessa área, mas eles se mobilizaram aí, se engajaram com o projeto e estão fazendo 100% gratuito o trabalho esse ano. A gente vai falar um pouco da dinâmica, né? Já vamos falar da dinâmica, como vai ser, onde vai acontecer, como é que faz para você participar, obviamente, e falar um pouco dos palestrantes, né? Que vêm aí para agregar sobre o assunto e, sem sombra de dúvida, tirar as dúvidas, né? E quanto mais a gente fala sobre isso, mais próximo fica de nós. Vamos abrir para participação já? Vamos lá. Pois não, Maria, o pessoal quer participar. Já tem aqui o seu Fernando com a primeira pergunta dele. Pois não. O que significa a sigla ESG? Espero que também muitos não fazem ideia. Ele já pesquisou e gostaria da sua explicação, Alex. Muito bom. A ideia é essa provocação mesmo, né? As pessoas ficarem curiosas e quererem saber mais. ESG é uma sigla que foi criada em 2004, né? Portanto já tem 21 anos, pelo então secretário-geral da ONU, num relatório que ele apresentou para o setor financeiro
que observasse nos seus investimentos as empresas que tinham uma atenção com essas práticas ESG. ESG vem do inglês, né, que significa ambiental, social e governança, e o objetivo principal qual é? Analisar o impacto das atividades, seja de uma empresa, do poder público, de uma entidade sem fins lucrativos, como aquela organização pode reduzir esses impactos, né, mudando tecnologia, trocando alguma a operação, ou até mesmo com compensação, com crédito de carbono, por exemplo, e ao ponto de poder até ter uma atividade que faz bem para o meio ambiente. Então, a gente sai de uma atividade que degrada o meio ambiente para uma atividade que vai fazer bem para o meio ambiente. Na área social, tem a ver não com responsabilidade social de fazer trabalho beneficente, investir em time de futebol de periferia, por exemplo, mas sim olhar para dentro, né, da empresa, né, quais são as mulheres que estão em cargos de liderança. Né? Nós temos no Brasil 52% de mulheres. Essas mulheres são maioria na população. Elas são maioria nos quadros de liderança, né, das empresas, das organizações. Então, que tipo de diversidade que é real na nossa composição está sendo respeitada dentro das organizações. Então, tem a ver com isso, trabalho com ética, trabalho voltado ao respeito dos consumidores, por exemplo, né, que muitas empresas acabam lesando consumidores, fornecedores. E no G da governança, que é o estabelecimento de políticas, de regras, né, das atividades das empresas e dos agentes públicos, por exemplo, que respeitem essas questões de ética, de compromisso, de pensar no futuro, não só pensar numa negociação imediata, mas sim que essas negociações estejam promovendo o bem-estar social como um todo. Agora, Alex, isso é um benefício, obviamente, que a gente sabe para a própria empresa, para a comunidade, para o país, enfim, né? Mas agora tem também uma questão de estar ao mercado para isso, né, Alex? Acho que você entende muito bem. Você que tem um conhecimento vasto nessa área, você sabe que hoje as empresas têm essa responsabilidade, né? Com o social, quer dizer, no trato, desde o trato interno, mas na sua própria comunidade, mas também com o meio ambiente. E essas tendências, vamos chamar assim, lá no primeiro, quando a gente falava sobre isso, e hoje passam a ser regras, leis, quem não estiver de acordo vai também estar aquém de grandes negociações, correto? Com certeza. A União Europeia já tem regras, né, vigentes que para fornecer produtos e serviços para eles, precisa já começar, tem um prazo ainda estabelecido, né, que as empresas vão precisar cumprir, mas elas já precisam se organizar para cumprir essas regras ESG. Se chegar o dia do prazo e não tiver isso, o fornecimento vai ser interrompido. E com essa questão do tarifaço, né, do Trump, isso que eu ia falar, exatamente. Nós temos uma questão mais ainda estratégica de posicionamento. Por quê? O governo americano é contra essas práticas ESG. Ele acredita que pode derrubar árvore à vontade, que não tem problema nenhum com isso. Só que a União Europeia não. Então, às vezes você tem uma empresa que estava voltada para a exportação para os Estados Unidos. Com toda uma norma, regra. Eu não vou diferente. me preocupar porque o governo americano não está nem aí com isso, então eu não vou atrás do ESG. Aí vem essa tarifação e você vai ter que reverter o seu produto para outro mercado. Talvez outro mercado. O mercado interno não vai absorver toda a sua produção, você vai ter que ir para a União Europeia. E aí você só entra se estiver cumprindo as normas ESG. Então, por isso que é importante estar preparado, porque isso é uma realidade que vai afetar toda a atividade econômica. É importantíssimo, por isso o vice-presidente, né? O Alckmin, ele dá um destaque, e eu quero chamar novamente, até para a gente comentar, está no ponto aí, Ana? Vamos pôr o vice-presidente, Geraldo Alckmin, falando sobre o evento que acontece em Piracicaba e, obviamente, dando referência ao Alex. Pois não. Quero cumprimentar Piracicaba pela Expo ESG, uma iniciativa importante que vai discutir sustentabilidade, inclusão social e inovação. Quero parabenizar o Dr. Alex Salvaia pela iniciativa, desejando a todos um ótimo trabalho, um ótimo encontro, um ótimo debate. E conte conosco para implementarmos esta importantíssima pauta. Feliz trabalho.
Obviamente que o vice-presidente está falando de uma situação importante para o país, né? Estamos falando aí, né, de pontos que reverberam com todos nós, com o planeta Terra, enfim. Mas ele também está deslumbrando justamente esse ponto que você falou. Se hoje a gente tem, né, uma questão aí com o presidente dos Estados Unidos e como o próprio governador falou, né, mais de 120 mil empregos estão em risco, o Brasil não pode parar e tem que olhar para a Europa, como você falou. E olhar para a Europa é estar de acordo também com a negociação e ESG pertence totalmente. Como é que está o Brasil, Alex? Falando que eu sei que Piracicaba, enquanto você fazia parte do governo aqui local, tinha toda uma proposta para as empresas daqui, mas como está o Brasil olhando para isso? Eu sei que a Tio está sendo convidada, né, para outras localidades, prefeituras, governo do estado, o próprio governo federal está conversando com vocês. Como é que está o Brasil sobre esse assunto? Olha, nós do ano passado para cá, o poder público tem se mostrado muito mais ativo, né, em relação a esse tema do que antes do ano passado. Tivemos algumas atuações aí, a criação da Frente Parlamentar ESG lá em Brasília, no Congresso Nacional, né, que foi criada pelo deputado Flávio Nogueira, do Piauí. A criação da Frente Parlamentar ESG aqui em São Paulo, na Alesp, né, por idealização do deputado Alex de Madureira. Estamos fazendo um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, com 29 escolas de 6 municípios, que abrange 2.600 alunos, né, de capacitação dos professores e agora também com os alunos. Então, e o poder público tem se mobilizado, eu tenho sido procurado por vários municípios. O último que me procurou foi o município de Guarulhos, que é o segundo maior município do estado de São Paulo. Eles querem também criar uma frente parlamentar lá para ter esse alinhamento, né, do pensamento das políticas públicas e também mobilizar a sociedade local para entrar no programa de certificação e começar a se desenvolver nesse tema. Eu vou fazer uma palestra sobre a atuação da ESG no setor público e a minha proposta é justamente trazer esse recorte da importância do poder público, não só praticar o ESG, porque assim como uma empresa, o poder público também tem atividades que impactam o meio ambiente, a sociedade, mas também com a responsabilidade de ser indutor de comportamento e de regular as atividades das pessoas. Então, o poder público precisa olhar para esse tema para que ele norteie a formação de regras e políticas públicas para melhorar os indicadores do ESG no mundo. Bom, estamos ao vivo, participação. Pois não, Maria. Vamos lá, Rubens está assistindo, ele dá boa noite. Sou estudante de administração da Cruzeiro do Sul. Essa semana nossa professora falou sobre ESG. Quero parabenizar a iniciativa da cidade pela realização. Aí a pergunta, as palestras são abertas para todos? Sim, são abertas para todos. Quem não puder, ele não disse a cidade que ele é, mas se você não puder vir presencialmente, você pode fazer a inscrição também pela Ticketmaster, que você terá acesso a um link que nós vamos divulgar por e-mail para as pessoas inscritas para assistir remotamente. E caso as pessoas não possam assistir ao vivo, né, durante o dia, às vezes tem outros compromissos, né, as palestras também serão gravadas e serão disponibilizadas gratuitamente no YouTube. Se você quiser, dá uma acessada no YouTube, coloca a Expo ESG, você já vai ter acesso a todas as palestras que foram no ano passado. E para inscrição, tem o QR Code, já vamos colocar na tela já? Tá aqui. Para você, então, que é de Piracicaba, da região, quer vir a Piracicaba, é só você apontar a câmera do celular agora para o televisor, está aí o QR Code que dá já a página da inscrição. A inscrição ela tem que ser feita porque tem toda uma logística, né, de quantidade de pessoas. Então é legal você fazer a inscrição só colocar sua câmera agora, já vai direto para inscrição. A gente vai mostrar mais vezes esse QR Code. E é muito importante você participar, né? E aí o Alex mostrar essa informação, que a gente vai ter também a transmissão ao vivo. E aí o interesse ele cresce não somente, né, para as pessoas que estão interessadas, porque nós estamos falando de um mercado e de profissionais necessários, né, Alex? A gente pensar em pessoas especialistas nesse assunto para as empresas, a gente vai ter que ter a presença desse profissional também para estar orientando a empresa.
equipes da administração dessa empresa também, acho que vai ser muito das empresas, é muito importante estar presente. Então você vai poder acompanhar ou através do YouTube, ou você vai poder acompanhar também ao vivo, né? Fazendo parte, que vai acontecer no Engenho Central, é isso, Alex? No Engenho Central, começa na quarta-feira, às 9 da manhã, a abertura, vai até umas 18h30, na quinta e sexta-feira também, da mesma programação de palestras. Nós estaremos lá na abertura também, trazendo todas, né, as informações dessa abertura. Mais participação, pois não, Maria, diga. Está aqui também Yuri, mandando boa noite, Neto, e todos do programa. Gostaria de perguntar se hoje as empresas daqui da cidade estão preparadas para atender as normas ESG, principalmente na área metalmecânica. Pois não. Olha, eu vou responder não só as empresas aqui da cidade, mas as empresas de um modo geral. Não estão preparadas, né? É por isso que a gente fala, né, de quem é desse meio, ESG não é uma caminhada, é uma jornada. Então nós temos que entender que isso é urgente, é necessário e precisamos iniciar essa jornada que vai levar bastante tempo para as empresas se adequarem e sim dizer, olha, a minha empresa cumpre aí com rigor os princípios ESG, mas precisa dar o primeiro passo, né? Senão nunca vai chegar no ponto ideal. Mais participação? Pois não, Maria, diga. Aqui o Leandro assistindo a gente, ele dá parabéns e obrigado por colocar mais uma vez Piracicaba no radar mundial. E é isso mesmo, né, Alex? O Leandro ressalta esse olhar que nesse período Piracicaba fica realmente em nível mundial, né? Isso é muito importante. Sim, através dessa parceria com a Ticketmaster, eles estão divulgando o evento no site em 42 países que eles operam. Então, teremos até uma transmissão ao vivo com tradução simultânea, por legendas em vários idiomas, para ser acessível, inclusive, para pessoas de fora do Brasil. Então, essa iniciativa, eu não conheço nenhuma iniciativa semelhante a essa ocorrendo, né, no Brasil ou no mundo. Já estive em eventos de ESG fora do país, na Espanha, por exemplo, o ano passado. E nós chegamos lá com a síndrome do vira-lata, né, que o brasileiro tem esse problema, né, e para a nossa surpresa, né, a estrutura e a organização do nosso evento era infinitamente melhor do que o que se passa lá, né, num ambiente mais desenvolvido como a Europa. Muito bom. Mais participações. Pois não, Maria. A Márcia também está comentando isso e comentando o vídeo, né, do Alckmin. Como é bom ver o vice-presidente da República falando da cidade de Piracicaba. Parabéns pelo evento que coloca a nossa cidade com esse grande destaque num assunto tão importante. Esse vídeo também foi bem significativo, né, Alex, do vice-presidente? Com certeza, né? Ele é o nosso vice-presidente. Ele é o ministro do Desenvolvimento, né, Econômico, Indústria e Comércio. A Apex, que é a Agência de Promoção de Exportação, está debaixo, né, do Ministério do Alckmin. E eu fui num evento no final do ano passado em São Paulo, que a Apex fez um balanço, né, do que aconteceu no ano. E o presidente da Apex ressaltou muito essa questão de que as empresas que estão no mercado de exportação, elas são a elite, né, em relação às práticas de gestão, de governança, porque existe essa cobrança muito direta, né, com os clientes no exterior. Então, ele citou diversas vezes a sigla ESG no seu discurso, né, e o Geraldo Alckmin estava lá também no evento, enfatizando a importância desse compromisso para melhorar a competitividade do nosso país. Muito bom. Tem mais participação? Tem. Pois não, vamos lá. Rita, do Jupiá, quer saber se vocês têm algum projeto para ensinar crianças e adolescentes ESG nas escolas. Acho que seria muito bom eles saberem desde pequenos. Parabéns pelo evento. Muito bom. Rita, nós estamos desenvolvendo já, desde o ano passado, um trabalho em parceria com a Diretoria Regional de Ensino, daqui de Piracicaba, que atende, além de Piracicaba, Saltinho, São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada e Santa Maria da Serra. São 29 escolas de ensino técnico que estão fazendo um trabalho muito bacana com os jovens. É impressionante a capacidade dos jovens de absorver a necessidade, né, e a importância desse tema.
Alguns deles já estão até criando perfis no Instagram, montando projetos para continuar difundindo o ESG, não só aprendendo, mas continuar difundindo isso, fazendo atividades na via pública, em praças. E também temos um projeto voltado para o ensino fundamental, para o 5º ano do ensino fundamental. Ainda não foi formada nenhuma parceria com nenhum município para isso, mas nós estamos preparados e acreditamos também que a formação das pessoas é a base para que isso seja algo natural entre todas as atividades. Alex, estamos falando de uma possibilidade de vocês, né, estarem junto com o governo do estado aí, né, estamos falando da nossa região, claro que a nossa delegacia de ensino aqui da região toma conta dessas cidades, estão ao redor, mas se há um deslumbramento aí por parte da secretaria para que seja desenvolvido aqui, muito provável que isso aconteça para o estado de São Paulo e talvez até para o país, né? Com certeza. Uma das ideias era iniciar esse projeto aqui para avaliar, né, o resultado, o efeito das pessoas, o engajamento das pessoas. E nós temos tido relatos incríveis, tanto dos docentes, né, dos professores, como dos alunos de empolgação com esse tema. A diretoria de ensino, né, confidenciou um dia que falou: olha, eu estou há 17 anos aqui no cargo, nunca vi um tema que mobilizasse a comunidade acadêmica como o ESG. E em ele sendo, né, positivo, né, o resultado sendo positivo, o deputado Alex Madureira, né, já nos auxiliou aí para fazer uma agenda com o secretário de Educação. Ótimo. E apresentar isso para que ele possa viabilizar aí a ampliação, talvez não diretamente para o estado todo, né, por uma questão de limitação orçamentária, mas ampliar essa participação desses municípios. São 91 diretorias regionais aqui no estado de São Paulo, então pelo menos sair de uma para mais algumas diretorias no ano que vem é plenamente possível. Agora, você como CEO da 2i2, você tem pessoas preparadas para essa ação, porque daí o que eu compreendo, Alex, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem uma equipe que já trabalha com as empresas, né, com assessoria, por exemplo, que é necessário, empresas, e hoje mais do que nunca, talvez essa postura do próprio presidente dos Estados Unidos fez com que a gente olhasse mais Ásia e mais Europa, né? Mas você tem equipes especializadas para dar toda essa cobertura, né, para as empresas. E a questão educacional? A 2i2 também tem esse preparo para estar, por exemplo, de repente, nós estamos falando aí da secretaria, que vai absorver a ideia e está vendo o resultado. Sim. Então, a gente vai ter que preparar esses adolescentes, esses jovens, para que isso fique quase que orgânico, né, para o nosso país. Sai na frente. Né? Está preparado para isso? Olha, o desafio é gigante. O estado de São Paulo tem 196 mil professores e 3,5 milhões de alunos no ensino médio. Numa área territorial, né, de 645 municípios, e o grande desafio foi idealizar a metodologia desse trabalho de uma forma que ela fosse escalável, né, porque não adianta nada ter um projeto bacana aqui atendendo 6 cidades e não conseguir replicar isso depois. Então, nós fizemos a construção, né, da metodologia já pensando nessa possibilidade de ter escalabilidade. Ao mesmo tempo, temos mapeado diversos profissionais, inclusive através do evento nós temos contato com bons profissionais que, numa necessidade, nós vamos com certeza aumentar a equipe aí para dar conta desse desafio. Muito bom. Vamos falar das palestras? Pode ser? Eu sei que tem mais participação, a gente já vai abrir, mas vamos destacar os palestrantes que virão em Piracicaba. Você pode falar um pouquinho, Alex, por favor? Olha, nós teremos a palestra de abertura do Thomas X. Schmidt. Ele é autor do livro Capitalismo Consciente, é uma pessoa totalmente, né, consagrada, de uma reputação altíssima nessa área. Ele já vem há muitos anos, né, falando sobre esse tema. Ele foi diretor em Harvard, tem uma bagagem diferenciada. Também teremos a participação da empresa Azul, né, de linhas aéreas. Vai apresentar o case de compromisso que eles têm, né, com a descarbonização da sua atividade. Perfeito. É a única companhia aérea do mundo com metas estabelecidas para isso. Então, nós vamos entender, porque muito empresário fala, mas se eu investir em ESG, eu vou perder competitividade, eu vou ter um custo maior do que o meu concorrente. Como é que eu faço para preservar a competitividade? Então, a Azul
vai trazer números ali para mostrar como isso tem melhorado a imagem da empresa e também a relação com o cliente. Posso fazer uma observação? Você falou da Azul, né? A novela das 8 da Globo está falando sobre isso, né? Que fala, tem uma empresa ali e justamente o jovem, você falou dos jovens, estão muito interessados, o jovem, que é a terceira geração dessa grande empresa que é abordado de uma maneira artística na novela, ele justamente trouxe essa discussão, né? Que é a questão da diminuição do carbono, aliás, o aumento, né, pensando no carbono das aeronaves, são projetos que ele está trazendo para dentro da própria empresa da família. Isso. E é muito interessante que os mais antigos relutaram um pouco a entender. Mas quando ele apresentou dados e números, que acho que vem bem de frente com isso, talvez a gente vai ouvir um pouco da Azul, essa representatividade no mundo. Quando você apresenta números, vale muito a pena. E outra, Alex? Não é um acadêmico falando de algo que ele não vivencia, né? É alguém empresa, da vida real, do dia a dia, dizendo o que é, né, enfrentar esse desafio. Eles são pioneiros no mundo, né, em relação a isso. Então nós vamos aprender bastante também com essa oportunidade. Teremos a participação do ministro Augusto Nardes, que é ministro do Tribunal de Contas da União. É uma liderança muito pujante no Brasil em termos de governança pública. Esse é um detalhe que nós estamos adicionando no evento que não teve nenhuma das duas edições anteriores. É esse enfoque também na necessidade do poder público observar as práticas ESG e utilizar as práticas ESG como definição de política estratégica. Então vai ter algumas palestras falando sobre isso. Nós vamos ter o Rodrigo Espada, que é presidente da AFRESP, né, que é a Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, que é a pessoa do governo do Estado que esteve em Brasília coordenando ali o interesse de São Paulo para a reforma tributária. Ele vai, junto com uma pessoa da Secretaria da Fazenda do Estado, trazer uma oportunidade através de um projeto que foi desenvolvido há alguns anos, na época até que o Alckmin era governador, de mudar a relação do fisco com o contribuinte, que era de antagonismo. Né? Eles criaram um projeto onde os contribuintes que têm uma boa postura, né, pagam seus impostos em dia, não fica fazendo nenhuma artimanha ali para burlar a tributação, eles passam a ter benefícios no relacionamento com o Estado. Então, eles vão trazer esse estudo de caso para a gente aprender um pouquinho. Vamos ter pessoas ligadas à ONU, vamos ter pessoas ligadas ao meio acadêmico, vamos ter diversas pessoas para trazer conteúdo de grande qualidade para nós aí. Pode acessar o site ali que você vai ter toda a listagem dos palestrantes. Legal. Mais participação. Pois não, Maria. A Silvana, que assiste sempre, né, Silvana? Obrigada. Olá, Neto. Boa noite a você e toda a equipe. Gostaria de perguntar para o Alex se eu consigo fazer a inscrição na hora. Pois não. Você até consegue fazer a inscrição na hora. Você vai ter dois pontos só a observar. Primeiro, existe uma limitação de espaço dentro do teatro, então caso você chegue lá na hora sem inscrição e já esteja lotado, é proibido entrar pessoas acima da capacidade do teatro. Então, para garantir o seu espaço ali, não sei se você vem de Piracicaba ou não, mas para evitar perder a viagem seria interessante. E lá na hora, a inscrição vai ter que ser feita também no site da Ticketmaster. Não vai ter balcão de fazer inscrição ali na hora. Você vai precisar, da mesma forma, entrar lá. Vai ter um QR Code para você entrar direto no link da inscrição. Mas, de toda forma, a inscrição pela Ticketmaster vai ser necessária. Tem que ser feito necessária, né? Antes, né? Garanto, então, já está aqui. Pode abrir a tela inteira. Ó, você que quer participar, que vai participar, já faz a inscrição agora, aproveitando, né? Esse programa repete daqui a pouquinho, às 23 horas. Depois repete às 3 horas da manhã. Para você participar, então, não tem custo algum, viu, gente? É algo também muito importante a gente falar, que não tem custo algum. Você vai fazer, obviamente, essa inscrição e você vai participar. Você que, de repente, faz parte de alguma empresa, né, queira participar, você que está estudante, principalmente, eu sei disso, muitos estudantes que assistem o programa também, é a sua oportunidade. Claro que palestras como essa, que o Alex destacou aqui, você teria um custo muito alto para poder participar de uma palestra como essa. Então, o evento traz esse palestrante com custo zero. Claro que nós temos apoiadores que
que estão viabilizando que aconteça em nossa cidade. Aliás, parabéns a toda a equipe, né, que conseguiu juntar grandes apoiadores para que aconteça, né, a terceira edição na nossa cidade. E, obviamente, você vai ter a oportunidade de ter palestras essenciais aí sobre esse assunto. Mais participações? Pois não, Maria. O Lucas está assistindo. Oi, Lucas. Sou de Limeira, já fiz inscrição. Legal. Parabenizo a cidade de Piracicaba pela iniciativa. Muito bom. Isso também é bacana, né, Alex? Porque acaba a nossa região metropolitana acaba vindo prestigiar mesmo também, né? Sim, o ano passado nós tivemos pessoas de 11 estados diferentes. Olha que beleza. Quase 140 cidades. E o visitante mais distante foi o secretário de governo de Boa Vista, em Roraima. Nossa. Então foi o nosso visitante mais distante e que saiu daqui também motivado a implantar o ESG lá no estado de Roraima. Muito bom. Olha, dia 30 está no cartaz, pode abrir para nós. Então o início aí está no dia 30, agora, né? Até o dia 3 de agosto. Você fazendo a inscrição, você vai estar aí participando, né, de todos esses dias e acompanhando. É sempre muito intenso, vale a pena a gente falar. Abertura às 9 horas, né, Alex? 9 horas no dia da manhã. 30. E aí você tem toda uma sequência, uma programação que ali durante o evento você vai estar a par de palestras, de encontros, discussões, e você vai recebendo essas informações aí. Se você quiser entrar no site também, o site está aí, expoesg.com. Você tem todas as informações, os palestrantes, né? Todo aí o percurso do evento para você estar acompanhando. Pois não, Maria? Aqui com a gente também, o seu Fernando, que já é Fernando. a segunda pergunta dele. Ah, pois não, pois Ele não. gostaria de saber, Alex, a sua visão, né? A situação do Brasil na área social e Trump tentando comandar. Boa pergunta. Olha, os Estados Unidos têm se colocado numa posição, né, de comando, né, das questões mundiais já há muito tempo. Não é de agora, né? Desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que eles, né, se colocaram aí numa posição de destaque. O comércio internacional é baseado no dólar, então isso é uma questão que nós não temos a menor condição ou até pretensão de mudar. Nós temos que trabalhar para nos posicionar de uma maneira inteligente, para que nós tenhamos, né, moeda de troca em negociações para fortalecer o posicionamento do Brasil. Na área social, nós temos um desafio muito grande, né? Nós temos um problema grande de desigualdade, né, entre as pessoas, e o ESG, uma das questões que ele aborda é justamente trabalhar a melhoria dessas questões sociais, tanto no ambiente corporativo como na sociedade como um todo. Pois não, Maria, mais participações, estamos ao vivo. Coloca um WhatsApp novamente para nós aqui. Quer fazer alguma pergunta? Quer falar sobre 991411048? Alex conosco aqui, né? Um grande evento na cidade de Piracicaba para você estar participando também. Tá bom? Pois não, Mar? Olha, o Nicolas, Oi, ele Nicolas. disse que é muito legal a corrida ESG. Ah, que legal. Já participei de outra edição e achei muito boa a organização. Esse ano vou de novo, com certeza. Espero ver de novo bastante gente fazendo atividade física. Vou falar sobre isso também, aproveitando aí. Obrigado, Nicolas. Muitas atividades que vão acontecer também, Sim, né? A ideia, né, o ESG não é só, né, discussão ali de problemas, teorias, estratégias, mas também tem a ver com a atividade física, que a atividade física promove saúde mental, né? Então nós temos o bem-estar das pessoas, né, e tudo mais, a saúde da população. E nós teremos, nesse ano, mais de 7 mil inscritos. Nós tivemos um recorde de inscrição, de data. O ano passado foram 58 dias para atingir o número de 7 mil inscritos. Esse ano, em 31 dias, já tinha passado de 7 mil inscritos. Que legal. No dia da abertura das inscrições, nós abrimos ao meio-dia. Meio-dia e 20, eu entrei no sistema para ver, deixa eu ver quantas pessoas já se inscreveram. Tinha 2.259 inscrições em 20 minutos. Nossa. Então, a corrida já é um sucesso entre os atletas. E esse ano nós preparamos ainda uma melhoria significativa no formato ali do percurso, para não ter nenhum tipo de conflito entre as pessoas que vão lá para correr muito
e as pessoas que ainda não estão tão preparadas assim, como eu, né, que corre, mas com bastante timidez ali, para que não tenha nenhum problema entre essas pessoas. Que legal, gente. Então vai ser um evento que vai aí agregar muitas pessoas, e como o Alex falou, a corrida, gente, ano passado a gente pôde acompanhar isso, muita gente de fora, né, Alex, que veio para participar. A maioria das pessoas de fora da cidade. Que legal, que legal. Isso, claro, a gente tem que falar aqui, né? Isso aquece a nossa localidade bastante, né? Que as pessoas que vêm participar da corrida, elas ficam na cidade para o almoço, elas vão passear aí na cidade de Piracicaba, correto? Correto, né? O ano passado a camiseta era laranja, né? Essa que está aparecendo aí no vídeo. Esse ano ela é verde-limão e depois da corrida, nós andávamos pela cidade, supermercados, bares, restaurantes, na Rua do Porto, e era um mar laranja, né? Em todo lugar que você fosse, tinha pelo menos 2, 3 pessoas ali com a camiseta, e as pessoas que vêm de fora, elas não vêm sozinhas, como geralmente elas ficam para o almoço e tudo. Não, então vem acompanhada de mais pessoas. A gente foi fazer no mesmo dia, a gente passou no hotel, ali perto do shopping, né? São os 3 ali, né? E a gente parou ali em um dos outros. Todo mundo com a camiseta. Sim. Todo o café da manhã era todo mundo. Falei, sabe que a organização loucou aqui? Não, o pessoal vem com família. O pessoal vem com a família. Vem com a esposa, vem com os filhos. No ano passado, no domingo, eram 7 mil inscritos, mas pela nossa estimativa lá de público, tinha algo em torno de 13 mil pessoas lá no Engenho Central, né? E o público do Pet Day, né, que é o sábado, também tem crescido, né, de uma maneira bastante interessante. O ano passado tinha mais de 1.000 animais na caminhada pet, né? No primeiro ano nós demos o nome de Cão Minhada, só que trouxeram outros animais, galinha, coelho, tartaruga, né, para o passeio, nós tivemos que mudar para a caminhada pet para acolher todo mundo. Tem que ser inclusivo, né? O ESG tem que incluir a todos. E as pessoas podem participar fazendo também a sua inscrição no Ticketmaster. Essa inscrição vai ter direito também à participação em sorteios que vão acontecer lá no evento. E você vai ter a oportunidade de colaborar com o projeto Potinho Cheio, que é um projeto que fornece ração gratuitamente para famílias da cidade que não possuem condições de comprar a ração para os seus animais. Vai ter feirinha de adoção, então se você está interessado, né, em ter um pet, adote um pet lá. O ano passado todos os que foram adotados. Vai ter vacinação gratuita também para as pessoas, para os animais, né? E atendimento médico veterinário em parceria com a Unimep, com os alunos da universidade, para fazer um atendimento veterinário gratuito ali, de uma triagem básica para as pessoas terem um básico de noção de como está a saúde do seu pet. O Pet Day acontece dia 2, então, lá no Engenho Central, a partir das 9 horas, vai até às 15 horas, tá bom? E é muito legal que o pessoal vai passear, vai curtir, e todos eles são encontros, né? Que vale muito a pena, para saber o quanto é forte essa mobilização que acontece na cidade de Piracicaba. Pois não, Maria. O Fernando, Alex, ele está querendo saber como é que funciona, acho que para participar dessas 2 atividades separadamente, se precisa fazer, vamos explicar se precisa fazer inscrição separado também, e ele quer saber se autista paga para participar da corrida. Olha, a corrida já está com a inscrição encerrada, né? Então não tem a possibilidade mais de ninguém participar. Qualquer pessoa pode participar, inclusive menores de idade, com autorização, né, do responsável. E para participar do dia, né, você, quando for fazer o cadastro lá na Ticketmaster, vai ter a opção dos dias que você pretende estar no evento, podendo selecionar todos os dias, se for do seu interesse, ou especificamente determinados dias. Você pode, por exemplo, selecionar a quarta e quinta pela manhã, porque você pode escolher manhã e tarde, né, na programação de palestras, e o Pet Day sozinho, por exemplo. Ou você pode mencionar que vai no domingo, né, no dia da corrida, não serve como inscrição para a corrida, essa inscrição na Ticketmaster, para nós termos um controle das pessoas que estarão lá e para essas pessoas participarem do sorteio. Então, a ideia é que você possa optar, né, fazendo a sua inscrição, nos dizendo quais dias você pretende estar lá conosco. Alex, qual que é a sua expectativa para esse terceiro ESG? Né? A gente teve 2, foram um sucesso. O primeiro, né, foi inovador,
né? Eu acho que não perdeu essa característica ainda, né? Mas obviamente que o primeiro foi muito impactante, como você falou, né? Teve o Brasil inteiro procurando Piracicaba para se inteirar. O segundo a gente manteve também. Como é que está sendo a expectativa agora para esse terceiro? Olha, a expectativa é que agora nós temos mais experiência, né, em relação à realização desse evento. Nós ouvimos muito as pessoas que participaram através de uma pesquisa, né, de satisfação que fazemos ao final do evento, para que nós pudéssemos entregar algo que seja interessante, né, para as pessoas. Inclusive a inclusão de um dia de programação nas palestras, as pessoas diziam muito na pesquisa que elas, apesar de gostarem do conteúdo mais genérico ali do que acontecia em cada palestra, que são muitos temas, mas que elas sentiam falta de ter a oportunidade de ter algo com um aprofundamento maior, né, e saindo de lá já com possibilidade de aplicar isso na sua empresa. Então, nós adicionamos o terceiro dia de palestras. Esse dia vai ser exclusivamente de um tema, que no caso esse ano serão mudanças climáticas, né, até em homenagem à COP30, que vai acontecer em Belém agora no mês de novembro. E toda a programação vai estar focada nisso, tanto com questões teóricas como muita prática envolvida. E nós vamos fazer uma votação no evento de qual vai ser o tema desse terceiro dia na edição seguinte. Então, as próprias pessoas participantes que vão decidir, né, que tema elas querem que seja aprofundado, né, nessa discussão. Muito bom. Pois não, Maria. Mais uma participação aqui da Carla. Nossa Carla. Região está em destaque nacional como uma das primeiras cidades a promover eventos como esse. Parabéns aos organizadores pela Expo ESG. Me chamo Carla, estou assistindo de Americana. Muito bom, Carla. Muito obrigado. Bom, convite então para todos participarem. Lembrando que online também você vai poder participar, né? Você vai entrar ali no site, vai estar todo o caminho para você fazer, vai ser pelo YouTube a transmissão, e aí já vai estar, o Alex falou que vai estar para vários países também, né? E aí como é que você vai controlar essa quantidade de pessoas nessa participação na sua totalidade? Porque tem um presencial, temos ali a quantidade, como você falou, do próprio espaço do Engenho Central, mas nós temos online em muitas. Tem uma média, mais ou menos, Alex? Olha, o ano passado nós tivemos mais de 5 mil pessoas que assistiram online o evento. Que legal. E com essa divulgação maior, né, que está tendo esse ano, muitas pessoas que não sabiam do evento acabaram ficando sabendo e ajudando na divulgação também. Outras empresas estão ajudando também na divulgação. Então a expectativa é que tenha um número considerável e nós nos preparamos lá em termos de infraestrutura de internet, né, para suportar, né, uma grande quantidade de acessos simultâneos. E se a pessoa não falar o português, ela vai poder optar ali pela tradução simultânea com as legendas e entender no seu próprio idioma. Muito bom. Começa agora dia 30, então, ESG, aqui em Piracicaba, sua terceira edição, com palestrantes, com encontro, com muita troca de ideia, trazendo esse assunto muito pertinente a partir da nossa querida cidade de Piracicaba, né, para o mundo. Então, se você quer participar, faça a sua inscrição, que vai ser muito importante, principalmente para você que é jovem e está entendendo o quanto é necessário a gente saber mais sobre ESG, né? E, obviamente, você vai ter essa grande oportunidade, tá bom? De 30 de julho a 3 de agosto. Inscreva-se. Alex, quero agradecer a sua participação aqui, parabenizar. A gente acompanha desde o primeiro, né? A gente sabe que é sucesso, é muito importante para a cidade de Piracicaba. A cidade de Piracicaba tem essa característica de ser uma cidade, apesar do seu tamanho, da sua importância, né? Mas a gente continua tendo esse lar, né? Que você é daqui, você entende isso também, mas não deixa de ter essa grandiosidade de fazer grandes eventos e ter grandes discussões. E você é um fazedor de discussão, né? De boa discussão. Então, parabéns, viu? Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Maria. Parabéns, obrigado a toda a equipe aqui, os seus telespectadores. Nós fizemos um projeto, mas se a sociedade civil não comprasse a ideia, ele não serviria de nada, né? Então,
Isso só é um sucesso pela participação. Toda a imprensa tem sempre dado um apoio. Vocês estavam lá na primeira coletiva que nós fizemos de lançamento do evento. Vocês estavam lá presentes. Então, isso só é esse sucesso que está sendo graças a esse envolvimento, e vocês são parte disso com toda certeza. Muito bom. Obrigada. E dia 30 a gente se encontra na abertura lá. Maravilha. Nos vemos lá. Muito bom. Obrigado, Alex. Valeu. Obrigado, viu?